Júlia, e o grupo é composto por mim, pela Giovana, pelo Fernando, pela Raíssa e pela Vanessa, e a gente vai falar sobre o câncer de bexiga. O que a gente vai abordar no nosso vídeo? A gente vai falar sobre as subclassificações, os dados epidemiológicos, a etiologia, a patologia e as alterações morfológicas, sinais e sintomas e o diagnóstico e a prevenção desse câncer. Então, começando com as subclassificações, a gente tem o carcinoma de células transicionais, o CCT, que também é conhecido por carcinoma urotelial, e ele é basicamente o tipo mais comum de câncer que afeta o sistema urinário, especialmente a bexiga, mas também podendo ocorrer nos ureteres, na pelve renal e na uretra. Ele é mais comum em homens e pessoas acima de 60 anos. Ele se origina no urotélio, que é o revestimento interno do trato urinário. Depois a gente tem o carcinoma de células escamosas, o CCE. Ele é um tipo mais raro e mais agressivo desse câncer, representando cerca de 3 a 7% dos casos. Ele é um tumor maligno que se origina nas células escamosas metaplásicas do sistema da bexiga, geralmente associado à irritação crônica. Depois desses carcinomas, a gente tem o adenocarcinoma. Ele é um tipo raro de câncer vesical, representando cerca de 1 a 2% dos tumores malignos da bexiga. Ele se origina de células glandulares. Ele pode surgir de forma primária e forma secundária. A forma primária é ele se originar da própria bexiga, e a secundária ele vem de outros órgãos, como o cólon e a próstata. E por último, e não menos importante, a gente tem o sarcoma de bexiga, que é um tipo muito raro de tumor maligno que se origina nos tecidos mesenquimais da parede vesical, como músculos, gorduras, vasos sanguíneos. Representa menos de 1% dos cânceres de bexiga. E a gente tem dois tipos que são mais comuns, que é o leiomiosarcoma, mais frequente em adultos, e o rapidomiosarcoma, que é mais comum em crianças. Ainda sobre o câncer, entraremos agora no assunto de dados epidemiológicos. Esses dados epidemiológicos são levantamentos de dados com base em casos que ocorreram e ocorrem, no Brasil, tanto no Brasil quanto de forma global. Então, ainda sobre os dados, cerca de 70% dos casos de câncer de bexiga são diagnosticados inicialmente como doença superficial. Então, nesse primeiro momento, as pessoas que são diagnosticadas, elas não sabem de fato o que está acontecendo com o corpo delas. Elas apresentam alta probabilidade de recorrência, porém mais de 80% persistem confinados a mucosas ou a submucosas. Então, essas mucosas e submucosas, ela fica escondida, bem dizer, embaixo da pele. Então, visualmente não tem como a gente perceber que tem um câncer de bexiga naquela região, somente ao longo do tempo, fazendo exames mais profundos. Mais de 90% dos tumores de bexiga são carcinomas uroteliais. Esses carcinomas uroteliais é um câncer que se origina no sistema urinário, por se tratar de um câncer de bexiga urinário, então faz sentido ser um câncer urotelial, que ele se provoca, ele se agrava, nos urotérios. Então, cerca de 20% dos casos de câncer de bexiga estão associados à exposição ocupacional, tabagismo, carcinógenos industriais e as aminas aromáticas. Esses carcinógenos industriais, eles são baseados em produtos químicos, assim como as aminas aromáticas, Os carcinógenos industriais, como exemplo, o benzeno, como a gasolina, Então, as aminas aromáticas são das cadeias aromáticas, O próprio nome já diz. Então, eles são altamente proliferados em contato com esses produtos químicos, Geralmente, a exposição ocupacional. Então, a exposição ocupacional é a exposição que a gente fica durante o trabalho, Ainda sobre os dados, agora globalmente falando, estima-se 11.370 novos casos anuais de câncer de bexiga no Brasil, 7.870 em homens e 3.500 em mulheres. Então, o número de câncer de bexiga em homens é muito maior, o dobro, comparado com o sexo feminino. Além disso, a estimativa global é de aproximadamente 573 mil casos novos de câncer de bexiga e 213 mil óbitos por ano. Eu vou falar agora um pouco sobre a etiologia dessa neoplasia que a gente está trazendo na nossa apresentação. Eu trouxe aqui nos slides 4 tópicos bem interessantes pra gente conversar um pouco, pra gente falar um pouco sobre eles.
O primeiro seria o tabagismo. O tabagismo ele é um principal fator de risco para o câncer de bexiga. Fumantes têm 3 vezes mais chances de ter esse câncer de bexiga do que aqueles que não fumam. Acaba que o tabagismo causa cerca da metade dos casos de câncer de bexiga. O segundo fato seria a exposição ocupacional. Tem alguns produtos químicos que são utilizados nas indústrias de corante que têm sido associados a esses câncer de bexiga, essa neoplasia no caso, né? Esses produtos são chamados de aromáticas, benzidina e beta-nafetilamina. Terceiro ponto, que a gente também conhece bastante, que é a quimioterapia e a radioterapia. O uso prolongado da quimioterapia com a ciclofosfamida acaba irritando a bexiga e acaba aumentando o risco de desenvolver uma neoplasia naquela região. Os pacientes que fazem o uso desse medicamento são orientados a beber bastante água. Ajuda a proteger a bexiga da irritação e diminuir a chance de desenvolver um tumor maligno naquela região, né? No caso, conhecido como câncer de bexiga. Pacientes que recebem essa radioterapia na região pélvica são mais propensos a desenvolver um câncer de bexiga também. E por último, irritações crônicas e infecções. Infecções urinárias, cálculos renais na bexiga ou causas de irritações crônicas do órgão têm sido também bem associado ao câncer de bexiga. Eu quis trazer porque irritações crônicas ou infecções é algo muito comum, né? Das pessoas terem e tudo mais, e às vezes não tem um certo cuidado. Então é sempre bom a gente sempre manter os nossos exames de prevenção em dia. Eu trouxe um fato também que eu não coloquei nos slides, porque não tem um estudo que fale e que explique bem sobre. Mas pessoas brancas têm chances de 2 vezes mais desenvolver câncer de bexiga do que pessoas negras. Como eu tinha dito, não tem um estudo que explique o porquê disso. Já foi, digamos assim, analisado, já foi percebido, né, essa questão, mas não tem um estudo que explique o porquê disso. É um fato que eu achei super interessante, eu tentei procurar sobre mais. Realmente tem alguns médicos, alguns sites de confiança que falam sobre isso, mas não tem uma explicação, digamos assim, da ciência que explique melhor. Patogenia. É um câncer de bexiga causado por anormalidades genéticas e fatores externos, incluindo exposições a agentes cancerígenos, fatores nutricionais, ingestão de água, inflamação, infecção, quimioterapia, radiação a adoçantes e adoçantes artificiais. A maioria dos cânceres de bexiga se originam das células que formam a camada mais interna da bexiga, chamadas células transicionais ou células uroteliais. O câncer de bexiga ocorre quando uma célula normal no revestimento interno da bexiga sofre uma ou mais mutações que fazem com que ela se reproduza excessivamente e desordenadamente. Alterações formológicas é uma formação maligna que se instala nas células que recobrem as paredes internas da bexiga. Os sintomas incluem sangue na urina. Para o diagnóstico, os médicos utilizam os cistoscópios para utilizar a bexiga através da... Os médicos utilizam um cistoscópio para visualizar a bexiga através da uretra. Pacientes com mais de 40 anos que apresentam hematuria Pacientes com mais de 40 anos que apresentam hematuria macroscópica persistente devem ser investigados para câncer de bexiga. Já as estruturas gerais, Vamos agora para as estruturas gerais. O câncer de bexiga é geralmente o carcinoma das células transicionais urotelial. Os pacientes apresentam hematuria ou sintomas urinários irritativos com frequência ou urgência. O diagnóstico é feito por cistoscópio e biópsia. O tratamento varia conforme o estágio e inclui cirurgia, quimioterapia e imoterapia. Etapas do diagnóstico. Primeiramente, nós fazemos a anamnese e o exame físico. Histórico clínico, hábitos, e é importante nós sabermos que o tabagismo é um fator muito importante de risco. Entanto, o exame físico é especialmente abdominal e pélvico. Também realizamos exames laboratoriais, como o EAS, exame de urina, que pode mostrar células com sangue ou anormais. Citologia urinária, exame microscópio de urina para procurar células cancerosas. E a cistoscopia, que é o exame principal de câncer na bexiga, que é um tubo com uma câmera que é inserido pela uretra para visualizar diretamente o interior da bexiga. Se houver suspeita, a gente pode fazer um exame ou uma biópsia durante o exame. A biópsia seria a retirada de uma amostra do tecido durante a citoscopia para análise no microscópio. E ela confirma se é um câncer de qual tipo de grau, se é um grau alto ou se é um grau baixo. Nós também temos a ultrassonografia, que pode detectar massas na bexiga, uma tomografia computadorizada, que é um TC, ou uma ressonância magnética, que é um RM, que a gente avalia o tamanho desse tumor e uma possível disseminação. Uma urografia excretora visualiza o trato urinário com contraste também. As principais formas de prevenção é não fumar, evitar exposição com químicas não mixtas, beber bastante água, uma alimentação equilibrada e saudável, um acompanhamento com o médico se houver um risco ou um índice aumentado, evitar uma automedicação com certos analgésicos. Enquanto a genética, a maioria dos casos não é hereditário, mas mutações genéticas podem contribuir sim. Ainda assim, os fatores ambientais e comportamentais têm maior peso na prevenção.
Então, faça a sua parte, divulgue sobre o assunto de forma saudável, de forma correta, podendo fazer a divulgação em redes sociais para que mais pessoas conheçam sobre o assunto e possam prevenir futuramente um problema com isso.